Bem-vindos ao Não Percebia. A história muitas vezes é contada pelos vitoriosos, mas são os vestígios deixados para trás, que realmente têm o poder de reescrever nosso entendimento do passado. Cada pequeno artefato e tumbas é uma peça do quebra-cabeça histórico, e estamos constantemente reunindo esses fragmentos para desvendar os enigmas do passado. Desde as antigas pegadas de uma espécie semelhante a humanos, passando pelo intrigante Runamo, até o enigmático candelabro de Paracas e um padre misterioso, cada descoberta é uma porta para um mundo perdido. Então, não se esqueça de deixar seu like e sua inscrição no canal, porque agora vou apresentar as 10 maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Na 10ª posição, antigas pegadas. No verão de 2002, pesquisadores depararam-se com uma característica bizarra em uma rocha perto da vila de Trullos, pegadas antigas que se assemelhavam à de um homem. Isso acabou sendo uma das maiores descobertas arqueológicas até hoje. Os arqueólogos acreditam que as pegadas remontam a cerca de 5,7 milhões de anos atrás. O fato de se assemelharem às nossas pegadas sugere que havia uma espécie semelhante ao homem que vivia há tanto tempo. Mas isso não é tudo. Recentemente, os pesquisadores concluíram que as pegadas são muito mais antigas, datando de cerca de 6 milhões de anos atrás. Para referência, essas pegadas agora antecedem as famosas pegadas de Lucy, encontradas na Tanzânia, que têm apenas cerca de 3,2 milhões de anos. Vamos falar sobre a forma dessas pegadas. Elas têm uma configuração semelhante aos pés humanos modernos, com 5 dedos sem garras, um dedão paralelo e um calcanhar discernível. Isso contrasta com as pegadas de primatas não humanos, que se parecem mais com uma mão humana, com um dedão saindo para o lado. A sugestão é que essas pegadas podem ter sido feitas por um ancestral humano primitivo, potencialmente pertencente ao grupo conhecido como Eu Greco. As implicações dessa descoberta são enormes. Se essas pegadas pertencem a um ancestral humano primitivo, isso desafia a crença de longa data, de que nossa história revolucionária começou apenas na África. Sugere uma narrativa mais complexa, onde criaturas semelhantes a humanos primitivos podem ter caminhado pela área que hoje é a Europa. Número 9. Colina Espanhola. Se você mora perto da Pensilvânia, talvez já esteja familiarizado com esta característica. A Colina Espanhola, como o nome sugere, é uma colina. No entanto, é um local geográfico e histórico importante, localizado perto de Atenas, na confluência dos rios Xã e Susqueana. Este local tem sido um ponto de interesse por séculos. Geologicamente, a Colina Espanhola é uma elevação glacial plana, acima de 70 metros acima da planície de inundação do rio Xã. Sua localização estratégica o tornou um local significativo para os índios Seneca e possivelmente uma das maiores cidades da região. O nome da colina e sua história, no entanto, estão envoltos em mistério até hoje. Foi um dos primeiros locais visitados por europeus em sua exploração da Pensilvânia. Um relato inicial sugere que os nativos americanos locais se referiam à colina como Ispen. A origem do nome, no entanto, permanece desconhecida. Escavações e estudos iniciais na Colina Espanhola revelaram vários artefatos nativos americanos, o que significa que este local era historicamente significativo. No entanto, esses artefatos parecem alimentar o debate em torno deste lugar. Número 8. Mapa de Piri Reis. Em 1929, o Palácio Topkapi, em Istambul, foi transformado em museu. Durante esse processo, um pacote de material negligenciado contendo um mapa de pergaminho incomum foi descoberto por um trabalhador. O mapa foi posteriormente identificado como obra de Piri Reis. Além de sua antiguidade, este pergaminho chamou atenção significativa, pois foi baseado em mapas de origem da viagem de Cristóvão Colombo às Américas, entre outras fontes. No entanto, há algo diferente sobre isso, e assim começou um debate e mistério intermináveis. Piri Reis, um almirante e cartógrafo otomano, criou este mapa em 1513. É particularmente notável porque é um dos mapas mais antigos que mostram as Américas e sua representação bizarra, do que muitos interpretam como a Antártida.
Considerando que a Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820, mais de 300 anos após a criação do mapa de Piri Reis, os especialistas estão bastante perplexos. Assim, várias conspirações nasceram. Alguns acreditam que o mapa é evidência de uma antiga civilização avançada, com conhecimento de geografia que excedia em muito o que era conhecido no século XVI. Outros acreditam que o mapa pode ter sido compilado a partir de fontes ainda mais antigas, possivelmente indicando explorações da região antes de sua descoberta oficial. Céticos e muitos estudiosos, no entanto, argumentam que a suposta representação da Antártida é uma interpretação equivocada ou uma inclusão acidental, talvez uma representação criativa baseada no conhecimento geográfico incompleto da época. Até hoje, a verdade por trás deste mapa está em debate. Na 7ª posição, Runamo. Essa é uma das descobertas arqueológicas mais intrigantes conhecidas pelo homem, pelo menos na minha opinião. Localizado em Binga, na Suécia, este dique de dolerito trincado foi por séculos acreditado ser uma inscrição rúnica. Seus misteriosos sinais, que se estendem por cerca de 22 metros, têm intrigado estudiosos e lendas locais por gerações. A intriga começou no século XII, quando o cronista dinamarquês Saxo Grammaticus mencionou Runamo. Ele a descreveu como um penhasco adornado com letras estranhas, um mistério mesmo naquela época, e a inscrição já estava muito desgastada para ser legível. O rei dinamarquês Valdemar I enviou especialistas para decifrar as gravuras, mas eles retornaram de mãos vazias, as escritas borradas pelo tempo e pelos elementos. Mais tarde, no século XIX, a inscrição de Runamo tornou-se o centro de um acalorado debate acadêmico. Em 1833, a Academia Real Dinamarquesa de Ciências enviou uma expedição para investigar essas runas. Esta equipe incluía Finnur Magnusson, um filólogo, que após dificuldades iniciais, afirmou ter decifrado a inscrição como uma antiga homenagem ao rei sueco Sigurd Ring, na Batalha de Bravelir. No entanto, sua interpretação foi altamente controversa e amplamente contestada. Após essa tentativa fracassada, o cientista sueco John Jacob Berzelius realizou seu próprio estudo e concluiu que o que as pessoas pensavam ser runas eram meramente rachaduras naturais na rocha, formadas pela antiga atividade vulcânica. Esta perspectiva geológica ganhou apoio e mudou a opinião acadêmica contra a interpretação da inscrição como runas. No entanto, muitos sugeriram que essas runas poderiam mudar de significado ao longo do tempo, influenciadas pelo clima, hora do dia ou até mesmo pelo estado de consciência do observador. Esta perspectiva está alinhada com uma compreensão mais ampla das runas na mitologia nórdica, onde são vistas como um código sagrado universal, uma linguagem usada pela própria natureza. E assim, até hoje, ficamos nos perguntando o que Runamo realmente é. Na 6ª posição, Caverna de Sandia. Aqui está, um sítio arqueológico que alguns de vocês podem ter visitado antes, a Caverna de Sandia, localizada nas montanhas de Sandia, perto de Albuquerque, Novo México. Este marco histórico nacional é significativo não apenas por sua importância arqueológica, mas também por sua importância cultural para numerosos grupos Pueblo. Na década de 1930, um arqueólogo chamado Frank Iben fez algumas escavações na caverna. Ele afirmou ter encontrado evidências de que humanos antigos viveram lá, muito antes do que pensávamos que as pessoas estavam na América do Norte. No entanto, suas descobertas foram controversas. Alguns outros cientistas questionaram se suas descobertas eram legítimas. No entanto, apesar das disputas em torno das descobertas de Iben, a caverna permanece como um ponto de interesse. Os tetos da caverna estão enegrecidos devido aos anos de fumaça de incêndios perto da entrada, sugerindo seu uso como abrigo. Infelizmente, esta caverna tem sido alvo de vandalismo e grafite. Esforços têm sido feitos para remover esses grafites e preservar a integridade do local. Mas se você estiver interessado em visitar a Caverna de Sandia, é aconselhável usar equipamento de caminhada adequado, devido à trilha acidentada que leva à caverna. A trilha inclui uma subida íngreme e uma escada circular de metal, que leva à entrada da caverna. A caverna oferece uma vista do Cânion de Lerus e é caracterizada por uma brisa fresca, que sugere outra entrada ou conexões com cavernas de clima dentro da montanha.
Na quinta posição, Candelabro de Paracas. O candelabro de Paracas, esculpido no lado de uma colina na península de Paracas, Peru, está entre os muitos geoglifos misteriosos da Terra. Esta peça mede impressionantes 180 metros de altura. É tão massiva que é visível de até 19 quilômetros no mar e só pode ser totalmente apreciada de cima ou do oceano. Essa incrível figura foi criada cavando trincheiras com cerca de 60 centímetros de profundidade e colocando pedras ao redor para formar uma forma distinta. Os especialistas acreditam que este local remonta a cerca de 200 a.C. Como o nome sugere, o candelabro de Paracas é frequentemente atribuído à enigmática cultura Paracas, conhecida por seus crânios alongados. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que pode ser muito mais antigo, possivelmente nem mesmo feito pelo povo Paracas. Várias teorias foram propostas para explicar o significado do candelabro. Alguns acreditam que ele representa uma planta usada pelos habitantes pré-históricos da região de Paracas. Outros, no entanto, argumentam que pode simbolizar o para-raios de Virocha, o deus criador na mitologia pré-inca e dinka. Uma outra hipótese interessante relaciona o candelabro à mitologia hindu, sugerindo que pode ter sido descrito no texto sagrado Ramayana. Essa teoria propõe que o geoglifo era um marco de navegação para viajantes antigos, possivelmente até para máquinas voadoras míticas conhecidas como vimanas. E ainda, apesar de todas essas teorias, o verdadeiro significado e propósito do candelabro de Paracas permanecem elusivos. Na terceira posição, enterrados como realeza. Cerca de 34 mil anos atrás, uma sociedade da Idade da Pedra demonstrou um cuidado e respeito notáveis para o enterro de 2 meninos jovens. Os meninos, com aproximadamente 10 e 12 anos de idade, foram enterrados em uma cova longa e estreita, preenchida com uma impressionante variedade de riquezas. Isso incluía mais de 10.000 contas de marfim de mamute, mais de 20 braceletes, cerca de 300 dentes de raposa perfurados, 16 lanças de marfim de mamute e outros itens valiosos. O que é estranho é que esses dois foram encontrados sofrendo de deficiências físicas e, no entanto, um homem adulto enterrado nas proximidades, que provavelmente teve mais oportunidade de contribuir para o grupo, foi enterrado com menos tesouros. Os arqueólogos ficaram surpresos com o tratamento respeitoso que essas crianças receberam, apesar de suas deficiências. Em tempos de dificuldades, quando a sobrevivência diária representava desafios, havia uma tendência de negligenciar aqueles que não podiam cuidar de si mesmos. No entanto, 34 mil anos atrás, quando muitos percebiam os humanos como bárbaros e as expectativas morais eram desafiadas pelo instinto de sobrevivência, essas duas crianças foram amorosamente homenageadas. Na segunda posição, esqueleto de Atacama. Em 2003, arqueólogos no vasto e árido deserto de Atacama, no Chile, descobriram os restos mais bizarros e curiosos já vistos, o esqueleto de Atacama, também conhecido como Ata. Este esqueleto tem cerca de 15 centímetros de altura, com uma cabeça em forma de cone e uma estrutura óssea em comum, incluindo 10 pares de costelas, em vez dos habituais 12 para humanos. Naturalmente, a aparência bizarra de Ata atraiu a atenção não apenas de arqueólogos, mas também de teóricos da conspiração. Muitas especulações surgiram a partir da descoberta de Ata, incluindo teorias sobre formas de vida alienígenas, devido às suas características físicas incomuns. No entanto, uma análise recente do DNA de Ata revelou que ela era uma fêmea humana, com mutações genéticas associadas a distúrbios ósseos e nanismo. As mutações poderiam explicar o fenótipo único de Ata, incluindo sua estatura baixa e desenvolvimento ósseo irregular. Pesquisadores de instituições como a Universidade da Califórnia em São Francisco e a Universidade Stanford conduziram estudos detalhados para desvendar os segredos genéticos de Ata. Eles encontraram mutações em genes associados a doenças ósseas e distúrbios de crescimento. A análise sugeriu que Ata tinha um distúrbio raro de envelhecimento ósseo, além de outras anormalidades genéticas. Em termos de origem, a análise de DNA indicou que Ata era indígena da região oeste da América do Sul, especificamente na área ao redor do Chile. Contrariamente às crenças anteriores sobre a idade, o esqueleto foi estimado como relativamente recente, datando de cerca de 40 anos.
No entanto, muitos continuam a acreditar que Ata é um exemplo real de atividade extraterrestre na Terra. Na primeira posição, um padre misterioso. Em 1679, o proeminente bispo luterano, Peter Vinst, foi enterrado na Catedral de Lund, na Suécia, acompanhado de um caixão, contendo um pequeno pacote. Análises recentes de DNA sugerem que o pacote continha os restos de um feto, provavelmente o neto não nascido de Vinstrop. O feto, um menino, nascido prematuramente com 5 ou 6 meses de gestação, foi encontrado em 2015 durante um exame de raio-x do caixão. A análise de DNA indicou uma correspondência genética de 25%, apontando para uma relação avô-neto. Nascido em 1605, Peter Vinstrop desempenhou um papel crucial na liderança religiosa na Dinamarca e na Suécia, contribuindo significativamente para o estabelecimento da Universidade de Lund em 1666. O estado bem preservado de seu corpo, descoberto sem embalsamamento, mas repousando sobre um colchão cheio de ervas e lúpulo, oferece uma visão única das condições de vida e saúde das pessoas na Europa do século XVII. Além do feto, os pesquisadores também mergulharam na história médica de Vinstrop, estudando um nódulo em seu pulmão, proporcionando insights sobre uma cepa de tuberculose que ele enfrentou mais cedo na vida. Esta pesquisa apoiou evidências de tuberculose emergindo durante a transição neolítica. A descoberta do feto levanta possibilidades intrigantes, com os pesquisadores propondo que o filho de Vinstrop, que não seguiu os passos de seu pai, pode ter enterrado o último herdeiro masculino como um ato simbólico. O neto foi enterrado com Vinstrop, marcando potencialmente o fim de uma tragédia familiar, já que a linhagem Vinstrop enfrentou desafios, perdendo um estado e eventualmente morrendo sem um filho para levar adiante o nome da família. Uma morte bastante trágica, não acha? E vocês? Alguma história em que estejam interessados recentemente? Não deixem de compartilhar nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e sua inscrição no canal. E agora, o YouTube te recomendou alguns vídeos na sua tela. Assista para fazer parte das nossas próximas descobertas. Até mais!